O nascimento da cidade, aqui na página 54. Em sua opinião, como as cidades são formadas, todas elas crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? Então, aqui nesse decorrer, a gente vai colocar algumas ideias em ordem para ver como que acontece essa formação das cidades, né? As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10.000 anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, quando deixaram de ser nômades. Então, o povo nômade, a civilização nômade, era um povo que buscava de tempos em tempos abrigo, né? Buscava de tempos em tempos um local para plantar, para colher, ficava por um tempo. Essa colheita passava, eles iam embora, então não tinham moradia fixa. Isso quer dizer os povos nômades. E com o passar do tempo foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer comércio e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. Então, quando isso aconteceu, a civilização passou a ser sedentária, quer dizer, passou a ter um local para ficar, conseguiu estocar os alimentos, conseguiu técnicas, maneiras, locais para estocar esses alimentos, estabelecer comércio, que foi a troca, né? Primeiramente era a troca, com a evolução da humanidade veio, né, o dinheiro, e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. Então, a população foi evoluindo de nômade para sedentária. As cidades são diferentes. Existem cidades muito antigas e outras que se formaram há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa em Portugal, são bem antigas, porque na verdade a Europa, quando nós falamos dos continentes, nós falamos que a Europa é o velho mundo. Já as cidades norte-americanas, como Nova York nos Estados Unidos, são mais recentes. Então, as Américas, aqui no caso dos Estados Unidos, que está na América do Norte, a América é considerada novo mundo, né? Então, as cidades são mais recentes. Há pouco mais de 500 anos, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que viviam em aldeias ou cidades, algumas delas ricas e organizadas, como Tenochtitlan, a atual cidade do México. Então, aqui a gravura de Brown George, retratando a cidade e o porto de Lisboa, cerca de 1600. Então, tá aqui, né, o porto, os navios, né, os prédios, a cidade, tá bem povoada, né, tudo muito cheio de casas. E depois aqui a vista aérea da cidade do México, antigamente chamada de Tenochtitlan. A foto em 2017. Essa foto aqui é a foto atual, né, da cidade do México. E aqui na página 55 a gente continua falando a formação das cidades no Brasil. Nas terras que hoje formam o Brasil, os portugueses encontraram indígenas em aldeias, vivendo de modo diferente daquele como viviam os europeus. As primeiras cidades do Brasil surgiram anos após a chegada dos portugueses, porque primeiro eles colonizaram, né, viram se tinha riqueza ou não, enviaram pessoas de confiança do rei para formar as aldeias de colonização aqui. Então foi assim o início. Aqui fala, né, inicialmente essas cidades se localizavam próximo do litoral, depois começaram a se formar no interior do território, onde vem o papel dos bandeirantes para o interior do Brasil, né? Foi o caso que aconteceu com Goiás. Então, as primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos para serem vendidas na Europa.
pelos portos também chegavam as mercadorias vindas de Portugal. Então, o litoral era um meio mais próximo, né, para essa troca, para esse comércio. Em locais estratégicos das vilas e cidades litorâneas, os fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Aí aqui vem a atividade, né? Releia o primeiro parágrafo da página 54 e marque a alternativa que melhor descreve o assunto tratado nele. Primeiro quadrinho, como era o mundo há mais de 10.000 anos, como os seres humanos permaneceram nômades ou as condições que favoreceram o surgimento das primeiras cidades da humanidade. E depois leia afirmativa. As cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa em Portugal. Essa frase é verdadeira ou falsa? Explica, né? Explique. Então, vamos pensar sobre as cidades brasileiras. Quando que o Brasil foi descoberto? Em 1500. Então, a partir da colonização do povo português que foram evoluindo as cidades brasileiras. Então, você vai ver, será que é verdadeiro? Será que é falso? Aí você vai falar aqui, tá bom? Então, aqui é o nosso assunto, né, na página 54 e 55, né, sobre o nascimento da cidade, a formação das cidades no Brasil.